Você já ouviu falar que os verdadeiros hebreus são pretinhos? E que na própria escritura está registrado essa verdade? Então continue comigo nesta descoberta emocionante logo após a vinheta. Olá, meus queridos, eu me chamo Tatiana, este é o canal de leitura. Tudo bem com vocês? Bom, estamos fazendo um estudo minucioso sobre a verdadeira história do povo hebreu israelita. O link do site deste estudo está na descrição, logo abaixo do vídeo, se caso você sentir desejo de pesquisar mais profundamente. Esta é a parte 3 do tema A Aparência Física de Israel. E se você está chegando neste canal pela primeira vez, é só procurar na playlist Hebreu Israelita que você terá o estudo desde o início, tá? Então agora vamos dar continuidade a este estudo. Bom, nesta parte 3 nós vamos estudar um personagem bíblico chamado Jacó. Como todos sabem, Jacó foi filho de Isaac com Rebeca, né? Foi irmão gêmeo de Esaú e neto de Abraão. Jacó teve 12 filhos que depois se tornaram 12 tribos. Então Jacó havia pedido ao seu filho José para ser enterrado na terra de Canaã, com seus antepassados. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 49, do versículo 29 e 30. Vamos conferir? Pegue lá a sua Bíblia. E aqueles que não estiverem com a Bíblia em mãos, podem acompanhar aqui, ó, que eu vou deixar aqui para vocês também, para que todos nós possamos acompanhar na íntegra a leitura da Bíblia, tá? Para que a gente venha ter provas cabais de que o que estou trazendo aqui dentro desse estudo tem sim respaldo bíblico. Vamos lá. No capítulo 49, do versículo 29 e 30, está dizendo o seguinte: Depois ordenou-lhes e disse-lhes: Eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Maquipela, que está em frente de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Então, este local está dizendo aqui que foi um local onde Abraão comprou, tá? Comprou para ser herança de sepultura. Então, aqui Jacó está pedindo ao seu filho que sepultasse ele nesse mesmo lugar que Abraão também foi sepultado. Então, meus queridos, nós fizemos essa leitura de Gênesis 49 somente para mostrar que Jacó realmente fez o pedido para que José fosse enterrar, né, o pai dele neste mesmo lugar onde Abraão foi enterrado, tá? Tá aqui o pedido de Jacó. Mas nós vamos recordar também a passagem de Gênesis que foi lido no vídeo anterior, lá em Gênesis capítulo 50, do versículo 7 ao 11. Pegue lá a sua Bíblia para que nós venhamos recordar o que foi dito, porque nós vamos fazer uma pequena explicação sobre essa passagem, tá bom? Pegue lá a sua Bíblia e procure Gênesis capítulo 50, do versículo 7 ao 11. Olha o que está dizendo nesta passagem. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e suas ovelhas e suas vacas, ou seja, ficaram somente as crianças em Gósen e os seus animais. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Vocês vão ver em outras traduções, no lugar de concurso, vai estar multidões. Você vai ver também grandíssimo cortejo, vai depender da tradução da Bíblia. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto. E fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto da eira do espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome Abel Mizraim, que está além do Jordão. Abel Mizraim quer dizer luto do Egito, pranto dos egípcios. Então agora o que vai dizer nesse estudo relacionado a esta passagem? Nos versos 7 e 8 dizem que todos os hebreus, exceto as crianças e os animais, desceram juntamente com todos os anciãos da terra do Egito. O verso 9 já diz que era uma grande multidão, uma grande empresa. Em algumas traduções bíblicas você vai ver grande empresa, concurso, como foi o que eu li, tá? Grande multidão, né? Então o verso 9 diz que era uma grande empresa, ou seja, uma grande multidão, né, de pessoas que estavam ali.
e a maioria eram egípcios. Mas vamos ver, o verso 11 já diz que os cananeus viram o cortejo fúnebre e disseram: este é um pranto aos egípcios, que em hebraico é chamado Abel Mizraim, o pranto dos egípcios, o luto do Egito. Mas lembre-se, isso era uma grande mistura de hebreus e egípcios que foram enterrar um hebreu, o Jacó, né? E os cananeus, que eram conterrâneos dos hebreus e os conheciam muito bem, ou seja, eram conterrâneos porque ambos viviam na terra de Canaã, identificaram ambos, os hebreus e os egípcios, como os egípcios. Tá? Eles identificaram, eles avistaram de longe aquele cortejo, aquela grande multidão, né? E eles identificaram como sendo egípcios, porque eles disseram o quê? Eles disseram que este é um pranto dos egípcios, tá? Por que será que eles fizeram isso? Por que será que eles disseram dessa forma? Porque os cananeus viram uma grande multidão de pessoas de pele negra e todos pareciam nativos egípcios, ou seja, negros. É lógico que os hebreus foram em massa ao funeral de Jacó. E havia muito mais hebreus do que egípcios. Todos os hebreus foram, exceto as crianças. E foi isso que os cananeus viram. Na visão dos cananeus, eles só viram egípcios. Entende, meus irmãos? Apenas egípcios. Quando os cananeus descreveram este grande luto para o hebreu Jacó, viram muito mais hebreus, mas pensaram que eles eram egípcios. Tá vendo? Vejam aí a confusão que eles fizeram. Então vejam só, meus irmãos, se os hebreus fossem um povo branco, como fomos levados a acreditar, né, em filmes, em novelas, né, os cananeus, que estavam familiarizados tanto com os hebreus quanto com os egípcios, eles teriam reconhecido os dois, dizendo assim: este é um pranto dos egípcios e hebreus. Não era assim que eles deveriam dizer? Porque eles estavam ali familiarizados tanto com os hebreus como com os egípcios. Então, se os hebreus fossem brancos, eles diriam assim: este é um pranto dos egípcios e hebreus. E se caso houvesse mais hebreus do que egípcios, eles diriam também assim, ó: este é um pranto dos hebreus, né? Sem dúvida, hebreus brancos teriam se destacado entre egípcios negros, vocês não acham? Veja a aparência física dos antigos egípcios nas imagens que vai passar aqui em cima. Observem essas imagens. Estas imagens, meus queridos, que vocês estão vendo, que vocês estão acompanhando, são pinturas dos antigos egípcios, marcadas por um estilo plano e bidimensional, com figuras estáticas e frontais. Tá? Essas pinturas eram usadas para decorar túmulos, murais e sarcófagos. Os temas destas pinturas eram sobre a vida cotidiana, os rituais religiosos e funerários, os grandes feitos de Faraó, as cenas da vida após a morte, oferendas aos mortos e por aí vai. E o que vocês estão vendo nessas figuras? Não são exatamente os egípcios pintados de cor morena? Esses são os antigos egípcios, tá? Que estão relatados nessas pinturas. Então, meus queridos, os cananeus não conseguiram distinguir os hebreus dos egípcios. Por quê? Porque os hebreus não só eram negros, como também tinham características muito semelhantes às dos egípcios, tá? Então, meus queridos, as escrituras continuam dizendo, as próprias escrituras continuam dizendo que os cananeus chamaram o lugar de onde viram este grande luto para um hebreu de Abel Mizraim, que significa o pranto do Egito, ou luto dos egípcios. Entende, meus? Eles poderiam ter dito o pranto dos hebreus, ou luto dos hebreus, mas eles olharam para aquela multidão de gente e somente avistaram egípcios. Por quê, meus queridos? Porque todos eles eram da mesma cor, tá? Eram da mesma cor, negros. Tá bom, meus irmãos? Que fique bem claro isso, porque a própria escritura está registrando isso, no momento que os cananeus, que eram familiarizados tanto com os egípcios como os hebreus, mas ali naquele momento eles não conseguiram distinguir uns dos outros e simplesmente viram somente egípcios. Então, meus queridos, este vídeo, ele vai ser bem curto, porque falou um pouco da história de Jacó, tá? O próximo estudo, a parte 4, será sobre a história de Moisés. Será que Moisés era branquinho ou era pretinho? O que é que vocês acham? Aguardem o próximo estudo, a verdadeira história dos hebreus israelitas. Conto com vocês.